mercado da bola. Vamos de mercado da bola, família. Atualizações do cenário nacional e internacional. Eu sou o Brown e você me segue em futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Janela reabrindo e muita coisa acontecendo no cenário do futebol. Renato Paiva foi demitido do Botafogo. Informação de que John Textor já estava insatisfeito, com o trabalho do treinador, e a gota d'água foi a maneira que o Botafogo se comportou em campo contra o Palmeiras e não a eliminação do Mundial em si, jogando de maneira ultra defensiva, algo que vai contra aquilo que John Textor quer por projeto do Botafogo e muito contra aquilo que foi visto pelo botafoguense no ano passado com Arthur Jorge. Inclusive, novas informações sobre John Textor, ele deixou o cargo de comandante do Lyon. Brown, significa que ele vai vender o Lyon? Não. Quer dizer, não agora. Mas que ele não vai mais tomar a frente do clube. Ele vai ser apenas um investidor por trás, como, por exemplo, acontece com o Grupo City, com o Bahia. O clube segue sob novos comandos. Michel Gerlinger, Shelley Kang, que já é a gestora do futebol feminino do futebol francês, além de muito bem relacionada por lá, é muito competente. O Lyon ser campeão de tudo no futebol feminino. John Textor sente que ele, à frente do Lyon, não consegue tocar as coisas na França porque já não tem, tá ilhado em termos políticos e em termos de relacionamento. Gyökeres não deve treinar pelo Sporting, mas ainda não apareceu nenhum comprador, oferecendo os 70, 80 milhões de euros que o Sporting quer. O Gyökeres aceita uma pedida menor e acho que a equipe do Sporting vai ter que ceder. Afinal, é um jogador que já não é um garoto e, apesar de ser um baita goleador, ainda não se provou em outra liga. Tá aí o Pogba, rapaziada. Eu pergunto pra vocês, no Mônaco ele vai voltar a brilhar? O que vocês acham? Comenta aí. Johnny está muito perto de ser anunciado o novo reforço do Atlético de Madrid, contratado do Real Betis por 40 milhões de euros. E a Fico pode ser o novo lateral esquerdo da Roma. Tim Anselmi, de fato, foi demitido do Porto e vale lembrar, no início do ano ele foi sondado no Botafogo. Francisco Farioli pode assumir no lugar do comandante do Porto, ele que estava no Ajax. O Pedro está de malas prontas para trocar o Brighton pelo Chelsea por 50 milhões de libras. Igor Coronado sai pela porta da frente do Corinthians. O acordo entre a diretoria do Timão e o empresário do jogador foi festejado ali pelo empresário e, de fato, rolou uma rescisão amigável sem grandes problemas. Sérgio Ramos, de acordo com o diretor do Timão, quase veio jogar no Corinthians. Hoje, ele está no Monterrey. Maresca voltou a criticar a realização da Copa de Clubes nos Estados Unidos e deu alerta para a Copa do Mundo ano que vem, com essas situações das paralisações em jogos que nem chuva tem. Lionel Messi simplesmente pode querer jogar numa liga mais competitiva, visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Ele sente que, no Inter Miami ele pode estar perdendo tempo. Eu te pergunto, será que ele vem para o futebol da América do Sul? Será que ele vai para a Arábia Saudita? Muito se fala nele no Al-Ahly. Savarino estava insatisfeito com o trabalho de Renato Paiva, que o estava colocando na ponta esquerda. Um dos jogadores que poderia sair negociado após a Copa do Mundo de Clubes. Felipe Coutinho, o contrato dele de empréstimo com o Vasco junto ao Aston Villa está se encerrando. Ainda não foi resolvido o que vai acontecer. Será que um contrato definitivo vem aí? Falando no Aston Villa, Rashford não vai ser comprado pelo clube inglês. O Manchester United estipulou ali uma cláusula de opção de compra de 40 milhões de euros. Ele, portanto, volta para o United. O Barcelona estava de olho no jogador. O Botafogo busca a contratação do técnico Sérgio Conceição, que já tinha sido um desejo de John Textor no início do ano e recusou uma proposta do Botafogo para comandar a equipe do Milan. E agora, com a demissão de Renato Paiva, Sérgio Conceição está sem técnico depois de ter deixado a equipe italiana. E pode ser uma alternativa para o Botafogo. John Textor, inclusive, negou uma informação de que ele interfere em escalações de Renato Paiva e o próprio Renato disse que isso nunca aconteceu. O Flamengo negocia a contratação de Vitor Hugo, na verdade, a negociação para o Famalicão de Portugal, ele que hoje está no Göztepe da Turquia. De acordo com o Bruno Andrade, João Pedro está nos Estados Unidos para fazer exames médicos e assinar com o Chelsea, realizando exames nos Estados Unidos, já que a equipe está na Copa do Mundo de Clubes. O jogador pode ser inscrito e ficar à disposição para jogar contra o Palmeiras, moleque. Que doideira, cara. A FIFA tá autorizando essa situação. Já pensou ele mete o gol no Palmeiras, moleque? Aí é loucura. Felipe Coutinho deve mesmo renovar com o Vasco da Gama, rapaziada. Ele deve rescindir o seu contrato com o Aston Villa e assinar em definitivo com o Cruz Maltino por até 2 anos. Igor Jesus, de fato, está sendo negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra e se despediu do Botafogo depois dessa partida contra o Palmeiras. Anderson Talisca afirma que o desejo dele é voltar ao Brasil e, quem sabe, ainda em 2025. O jogador sonha com uma convocação para a seleção brasileira e entende, que depois de ter jogado na Arábia Saudita, jogando na Turquia, essa situação pode ser mais difícil com isso.
Tammy Abraham, o atacante ex-Milan, chega para ser o novo jogador do Beşiktaş da Turquia por 4 temporadas. Asensio, né, assim como o Rashford, não será comprado pelo Aston Villa, não, né, o clube inglês não executará, né, a cláusula de opção de compra. E com isso, né, o Asensio vai voltar a ser jogador do Paris Saint-Germain, campeão da Champions. E o Botafogo da Paraíba, rapaziada, que pode simplesmente ter que trocar de escudo. Por uma questão da SAF, né, por um aspecto jurídico, o escudo, né, do Botafogo da Paraíba, que já tem muitos anos, ele é considerado uma imitação do escudo do Botafogo original, e com isso o clube precisaria de um novo símbolo para se tornar um clube empresa. E aí, rapaziada, você aceitaria isso? E o Sissoko, novo jogador do Bochum, rapaziada, foi anunciado, né, numa sátira junto com outro Sissoko que já existe no elenco do clube alemão, cara, que loucura. O Gerson, de fato, né, cara, tá muito perto de ser o jogador do Zenit da Rússia, porém, apesar do clube russo já ter sinalizado que vai pagar a multa, o jogador ficou balançado com a proposta do Al Nassr, e isso pode atrasar um pouco essa situação. E aí, você iria no lugar do Gerson pro Al Nassr ou pro Zenit? Ou ficaria no Flamengo?